Vamos lá abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. O capítulo é o 6, o versículo é o 10 até o versículo 20. Que nos diz? Paulo diz: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, revesti-vos de toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda a petição e humildade e insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Orai do mesmo modo por mim, para que, quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que, destemidamente, possa revelar o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orai para que, permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Amém, irmãos? Então vamos, em nome de Jesus, a partir de hoje, se Deus nos permitir, a gente conclui hoje. Se não, a gente passa mais umas 2 semanas trabalhando esse assunto sobre a armadura de Deus na vida da igreja. O assunto é a armadura de Deus e o tema é estando preparado para a guerra. Nós precisamos entender que diante do mundo, como nós acabamos de ler, esse mundo, como está registrado aqui no verso 12 do capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios, esse mundo está dominado por um sistema maligno. E eu vou mostrar a vocês, segundo as Escrituras, como nós devemos resistir e ao mesmo tempo combater. O mundo e as pessoas que não servem a Cristo nos chamam de radicais, pelo fato de não aceitarmos aquilo que o sistema traz. E por que não aceitamos? É o que nós vamos ver diante daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Paulo confere à sua carta uma abrangência cósmica. Desde o início,
vem chamando a atenção dos leitores para o mundo invisível. E agora retrata a batalha espiritual travada contra o mal nas regiões celestiais, conforme o versículo 12 do capítulo 6 que nós acabamos de ler. Mas não custa nada repetir. Quanto mais repetir, mais a gente vai memorizar o verso 12 do capítulo 6. Paulo diz: portanto, nossa luta não é contra seres humanos, carne, contra pessoas, sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial que está em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então Paulo, ele nos traz nesta carta, a carta escrita à igreja de Éfeso. Éfeso era uma das maiores metrópoles do Império Romano naquele período. Além disso, Éfeso era uma cidade extremamente idólatra. O culto à deusa Diana é como fosse Maria, né, nos dias de hoje. Uma veneração, uma adoração, uma prestação de culto terrível à Diana dos Efésios. E Paulo escreve a carta à igreja de Éfeso justamente para fazer os irmãos entenderem que tudo que está por trás do comportamento humano tem uma influência espiritual. Quer você creia, quer você não creia, independente do que você acredita, é aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E o próprio Paulo, ele nos fala sobre a pessoa bendita de Cristo e de sua obra, no capítulo 1, verso 3 da carta, da mesma carta, né? O capítulo 1 e o verso 3. Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aonde? Nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, quem está em Cristo, presta atenção, não vive mais esta dimensão mundana. Nossa dimensão não é mais essa. O apóstolo Paulo continua dizendo: mesmo nós estando na carne, no corpo físico, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra as forças espirituais da maldade. E essas forças espirituais, elas só lutam contra nós porque nós recebemos todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E as bênçãos espirituais que nós recebemos em Cristo Jesus, a principal é a vida eterna. A gente sabe, biblicamente, que todo ser humano vai viver eternamente. Só que tem dois lugares distintos. E quando nós falamos de vida eterna, a gente está falando da vida eterna com Cristo. Porque aquele que vai ser condenado ao lago de fogo vai viver eternamente, mas em estado de tormento, fogo eterno. Então todo ser humano vai viver eternamente. Agora, onde ele vai viver, ele tem que escolher aqui em vida. Em vida. Você decide para onde você quer ir. Não tem esse negócio, não. Quando eu morrer, eu gosto. Pode fazer a missa de 7, de 14, de 21, de 28, de 35, de 42, que não resolve. Não resolve. Vamos acender uma velinha, fazer uma missa pela alma de fulano de partiu. Não adianta, meu filho. Se não se confessar que a Cristo, conduzir-se diante de Cristo como manda a palavra, vai para o inferno.
inferno. O homem vai para o inferno porque ele escolhe ir para o inferno. É o homem que escolhe. Não é Deus que quer, é o homem que escolhe. E não há meio termo. Não, mas eu sou de tal religião. Não interessa a religião que você é. Se não bate com aquilo que Cristo ensina, é vã. O próprio apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 1, verso 8, ele diz: ainda que desça um anjo do céu, um ser espiritual, todo iluminadozinho, e diga: olha, Deus mandou eu trazer uma mensagem de salvação para você. A Bíblia diz: considere anátema. Porque toda a revelação de Deus está escrita aqui, nesses 66 livros. Nos 31.173 versículos e nos 1.194 capítulos, e acabou-se. Não tem outra fora dessa. Essa é a única revelação de Deus. A Bíblia é sagrada, a palavra de Deus. Então Paulo está dizendo, nos ensinando, que nós recebemos todas as bênçãos espirituais em Cristo. E aonde? Nas regiões celestiais. Lembram? Há mais ou menos umas 3 semanas atrás nós falamos aqui no ciclo de oração e perguntamos assim: como foi que Deus criou o homem? Lembra? Deus criou o homem como? Em pé. Não deitado. Não é? Observe, no primeiro dia a palavra de Deus diz: e disse Deus: haja luz. No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Mas quando chegou no 6º dia, Deus formou. Deus não disse haja. Deus mesmo veio formar. Glória a Deus. E quando Deus formou o homem, ele não começou de cima para baixo, ele começou de baixo para cima. Porque se ele começasse de cima para baixo, como ia se sustentar? Ele começa de baixo para cima, e quando faz o homem e sopra nele o ruach, o sopro divino de vida, que ele entende que é um ser vivo, inteligente e capaz de discernir, ele estava como? De pé. Toda a criação de Deus precisava de alguém que intermediasse entre Deus e tudo que foi criado. E esse ser é o homem. Deus o fez assim, sentado em regiões celestiais. Ele estava sem pecado. Sem pecado. E aquele que está em Cristo, Romanos 8:1 diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Porque ele está debaixo de todas as bênçãos espirituais conquistadas por Jesus na cruz. Colossenses capítulo 2, verso 14 e 15, o apóstolo Paulo diz que Cristo rasgou a cédula, a nota promissória de acusação que havia contra nós. Ele rasgou, porque ele pagou. E esse pagamento que Cristo fez foi o derramamento do seu sangue. E o derramar do seu sangue nos trouxe todas as bênçãos espirituais que estão contidas nele. Não é pelos nossos méritos. Nenhum homem é salvo pelos méritos. Ele pode ser um bom marido, um bom filho, um bom pai, um bom cidadão, um bom vizinho, um bom funcionário, mas se não se arrepender dos seus pecados, confessar Cristo como seu Salvador, vai para o inferno. É um fato. Entendam, a palavra de Deus é clara quando diz que todos pecaram, Romanos 3:23, todos pecaram e ficaram destituídos, afastados da glória de Deus. Destituídos, não tem herança.
E agora retrata a batalha espiritual travada contra o mal nas regiões celestiais. A expressão grega do texto do versículo 10 do capítulo 6. Olha o que é que Paulo diz. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A palavra grega fortalecer no Senhor é endunamosti. Se fortalecer em Deus. Porque a nossa força não tem capacidade de vencer a força do mal. Nós estamos aqui, nesse exato momento, existem milhares de demônios que você não está vendo, mas estão ouvindo o culto, porque quem mais gosta de vir para o culto é os capeta. Para quê, pastor? Tirar a atenção, roubar a palavra, não deixar você se concentrar, tirar da sua mente aquilo que está sendo semeado. Ou ninguém nunca viu alguém cair manifestado em um culto, cair demoniado. Se ele não entrasse, ninguém caía. Se alguém cai possesso de demônios, é porque ele veio habitando naquele corpo. E aonde o Espírito Santo não habita, quem habita? Demônio. Não tem outra coisa. Porque só existem dois caminhos: Deus e Satanás. Deus para cima, seguir a Satanás para ser condenado. Mas pastor, eu não faço nada, não precisa você fazer nada para ir para o inferno, não. Basta continuar no estado que está, sem confessar Cristo como Senhor. E quando diz confessar, não é dizer não, eu quero, mas eu aceito, mas não é do teu jeito, é do jeito da palavra. Porque tem muita gente, mas é do meu jeito, mas não é do teu jeito, não. Se fosse do teu jeito, eu estava morto, eu já estava lá no mundo, do mesmo jeito que eu estava. Mas não é assim. É do jeito de Deus. Diante desse contexto, Paulo afirma que só teremos vitória sobre os nossos inimigos se nos fortalecermos diariamente no Espírito de Deus. Não estamos em guerra simplesmente contra outras pessoas humanas, mas contra forças demoníacas organizadas numa hierarquia que domina a humanidade e o sistema mundial. Isso é economia, política, religião, cultura de todas as sociedades. Tudo. Satanás, ele é um ser extremamente inteligente. Ele sabe quem é você e sabe quem é eu. Ele só não conhece o que a gente pensa. Mas Satanás sabe quem é você. É tanto que o apóstolo Pedro diz: sede sóbrios e vigiai, porque Satanás está ao vosso rugindo como leão, procurando uma oportunidade. Está rugindo. Mas pastor, eu estou hoje no culto, ele não pode me atacar. Mentira. Ananias e Safira estavam na igreja, e a Bíblia diz, capítulo 5 do livro de Atos, quando eles tentaram enganar a Pedro, mas Pedro recebeu a revelação do Espírito Santo. E disse a Ananias: por que Satanás encheu o teu coração? E Ananias estava onde? Na igreja. A igreja não é esse espaço físico, irmãos. Isso aqui é o templo, vai ficar na volta de Jesus. As pessoas podem entrar no espaço físico, de qualquer jeito, que a gente não conhece a vida de ninguém. Mas no céu, entra não, filho. E não é porque eu não quero não, viu? É porque a palavra de Deus diz que o impuro não trilha
o caminho santo. Diante disso, como acabamos de falar, as forças demoníacas organizadas num sistema de hierarquia, eles controlam a economia, a política, a religião e cultura de todas as sociedades. O príncipe destes poderes é Satanás, que detém o controle de todas as camadas sociais na rebelião mundial contra a autoridade do único e verdadeiro Deus. Salmo 2. Salmo 2. Veja o que é que o salmista Davi diz. Do versículo 1 ao versículo 12. Diz assim: porque os gentios se amontinam, e porque os povos intrigam-se em vão. Veja aqui, é uma pergunta. Os reis da terra preparam seus ardis, e unidos os governantes conspiram contra Deus e contra o seu Cristo. Contra Deus e contra o seu Cristo, proclamando: façamos em pedaços os seus laços, sacudamos para longe de nós seus vínculos. O que é que o sistema está dizendo aí? Quebre princípios, quebre a ordem natural das coisas, coloque para distante de você essas coisas. Versículo 4: do seu trono celeste o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-los, e no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede, e eu te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso de oleiro as espatifarás. Por isso, ó reis, sede prudentes, aceitai a correção. Magistrados da terra, servi ao Senhor com temor, e vivei nele com alegria e tremor. Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente, felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Observe que o Salmo, ele está falando da pessoa de Jesus. Irmãos, a sociedade, o sistema, quer apagar a imagem de Cristo da história. Querem negar a existência de Jesus, dizendo que ele nunca existiu. Basta olharmos até para o próprio calendário, antes e depois de Cristo. A história já registra isso. Existem mais provas da existência de Jesus do que da existência de Platão, de Sócrates, de Epícoro. Só de evidências são 16 mil evidências que comprovam a existência de Jesus, historicamente falando. Se você pegar os documentos do Império Romano, que estão concentrados lá no Vaticano, você vai ver as minúcias. Tem até um livro muito antigo, que eu acredito que não publica mais, da CPAD,
Esse livro ele traz as cartas de Plínio, de Nero, de tantos historiadores da época em que Cristo passou por este mundo, que registraram a existência de Cristo. O autor é Tácito da Gama Filho, publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD. Está lá os registros, tudo documentado. Alguns têm até uma cópia deles aqui no estado de São Paulo. Eu me esqueci agora o nome do museu, onde estão registrados algumas cartas que foram escritas por esses homens e que comprovam a passagem de Jesus Cristo por esta terra. E como nós acabamos de ler, o sistema tenta apagar isso. E o próprio texto sagrado diz, no verso 4, Deus do seu trono ri deles. Ri. E como diz ainda no Salmo 14, o tolo dirá, Deus não existe. Deus não vê. Deus não existe, Deus não está vendo nada. E diante disso, irmãos, nós podemos observar o que diz 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. O apóstolo Paulo diz, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento. Olha, ele não está falando de olhos, está falando de entendimento. Está falando que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos, daqueles que não acreditam, ou daqueles que não querem enxergar. Porque tem pessoas que sabem, mas não querem aceitar. E é aí que Satanás trabalha. Quanto mais você nega, mas é uma prova que você está debaixo da ação dos espíritos malignos que dominam este mundo. E Paulo ainda escrevendo na carta aos Efésios. Vamos lá para a carta aos Efésios, voltando. No capítulo 1 ainda, no capítulo 1, do verso 20 ao 23. Paulo diz, esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos, entronizando a sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa ser pronunciado, não somente nesta vida, mas também na vindoura. Também sujeitou tudo o que existe debaixo de seus pés, e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há, e o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Cristo está acima de todo poder, e o nome dele está acima de todo principado e autoridade. Por isso que a Bíblia diz que todo joelho e toda língua que Jesus Cristo é para a glória de Deus o Pai. Glória a Jesus. Aleluia. Nós não temos capacidade, irmão, de derrotar o diabo. Nós não. Com a nossa força, não. Mas a força, o poder, a majestade, a magnificência de Cristo em nós temos esse poder. Glória a Jesus. Nós temos esse poder. Nós podemos dizer para todo demônio, cala-te, prostra-te, sai, porque sobre nós, em nós, está o poder do nome santo de Jesus. Glória a Jesus. E ainda a palavra de Deus diz
concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e revelar a todos qual é a dispensação deste mistério que, desde os séculos passados, foi mantido oculto em Deus que tudo criou. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, quem é a igreja aqui? Mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida de quem? Dos principados e autoridades aonde? Celeste. Olha agora, por meio da igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Satanás, seus demônios, os anjos do céu, aprende através da igreja. Porque na igreja tem o Espírito Santo que traz a revelação e a mensagem que vem de cima. Lembre-se que os anjos queriam pregar, mas não puderam, porque os anjos não têm misericórdia. Quando o anjo prega para alguém que ele não quer, é espada na hora, já cai morto. E ele deu essa responsabilidade aos homens. E essa responsabilidade ela é tão sublime, não é? Tão sublime, que ele diz que Deus quis que tornasse conhecida de todos os principados e autoridades das regiões celestiais. Verso 11. Conforme o eterno propósito de Deus realizado em quem? Cristo Jesus, nosso Senhor. Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em plena confiança pela fé na sua pessoa. Por meio de nós, Deus faz com que anjos e demônios conheçam sua graça revelada a nós, homens pecadores. E diante disso, irmãos, nós precisamos entender, não somente ouvir, mas compreender com os olhos espirituais que além disso aqui existe uma vida real. Isso aqui não é a realidade não, viu? Não, pastor, isso aqui é real, eu estou pegando. Não, isso aqui é a criação daquilo que de fato era real. Porque a Bíblia diz que Deus é Espírito. Mostra ele aí. O que é espiritual criou o que é físico, material. A realidade é a vida espiritual. Isso aqui não é a realidade. A realidade a gente não vê. Pega aí o ar que está respirando agora. Segura ele com a tua mão. Diz que cor é o oxigênio que está entrando nos teus pulmões. Quando a gente escuta um idiota dizer, me mostra Deus. A gente não escuta de vez em quando? Uns idiotas dizer, me mostra Deus. Aí Paulo diz que o seu eterno poder, no capítulo 1, verso 18 até o 32 de Romanos, Paulo diz, o seu eterno poder é percebido pelas coisas que foram criadas, tanto as visíveis, a que eu toco, a que eu pego e a que eu... como as invisíveis. Quebrou mais um, é assim. Da glória. É assim mesmo. As visíveis eu estou vendo, as invisíveis eu não estou vendo, mas não significa, porque eu não estou vendo, que elas não existem. Você está agora aí recebendo o ar-condicionado sobre o seu corpo. Tá ou não está? Não está sentindo fresquinho? Agora pega ele. Segura ele. Não segura. Ah, pastor, eu não creio que Deus existe. Fecha teu nariz e tapa a tua boca. Vai ler. Para ver se tu não morre. Se tu não para. Acaba a tua vida. Você acaba, irmão.
Senhor daquilo que nós estamos vendo e daquilo que nós não estamos vendo. Glória a Jesus. E eu quero trazer aqui para vocês um exemplo que está registrado na história, não só na história da humanidade, mas também na história bíblica. Vocês sabem muito bem que Nabucodonosor, dentro do contexto da história da humanidade, devido ao pecado da nação de Israel, Judá toda foi levada para cativeiro em Babilônia. Foram 70 anos de escravidão do povo de Israel, da nação de Judá. Na época do rei Joaquim, foram levados para o cativeiro em Babilônia. E a Bíblia diz destes que foram levados cativos, alguns passaram a servir o império de Nabucodonosor na corte. E entre estes estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Os seus nomes foram trocados. Daniel foi trocado para Beltesazar. Trocaram de Misael, Ananias e Azarias por Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles trocaram o nome, eles colocaram o nome de entidades babilônicas sobre eles, mas não trocaram o que estava dentro deles. Glória a Jesus. A maior universidade daquele período era a Universidade Babilônica, detentora do conhecimento e do poder. Mandava no mundo. Porém, irmãos, escuta bem, sobre aquela nação, sobre aquele povo, havia uma potestade que administrava aquele governo. Não era simplesmente os homens que conduziam aquela nação. Sobre aquele povo tinha uma entidade demoníaca, como existe hoje em cada nação. No Brasil tem. Nós temos um presidente que adora Satanás, faz questão de divulgar isso. Quando após eleito, os rituais que foram feitos dentro do Palácio do Planalto, invocando entidades, invocando demônios, e disse, ele disse com a boca dele, vocês vão governar a nação. E a gente vê lá no livro do profeta Daniel, acompanha a Bíblia, vê você acompanhar na Bíblia. Eu estou falando, mas vamos para a Bíblia. Conferir na Bíblia. Livro do profeta Daniel, capítulo 10, do versículo 11 ao versículo 21. Capítulo 10, verso 11 ao 21. Está com a Bíblia aberta? Lê comigo. Daniel, capítulo 10, verso 11 ao 21, diz assim: E o anjo me disse, Daniel, tu és um homem muito amado. Presta, pois, toda a atenção à palavra que vou te comunicar e levanta-te, porquanto eu fui mandado a ti. Assim que ele me exortou, eu me coloquei em pé, ainda tremendo. E o anjo prosseguiu me exortando, dizendo, não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento diante do teu Deus. As suas orações foram ouvidas e eu vim em resposta ao teu clamor. Olha, quem está falando aqui? Gabriel, o anjo. Falando para Daniel. Desde o primeiro dia que tu aplicaste
dedicaste o teu coração a orar e a jejuar, Deus me enviou com a resposta da tua oração. Mas veja o que aconteceu. Verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Resistiu, não deixou Gabriel passar. Então Miguel, olha aqui. Então Miguel é o anjo do pau, do barulho, do cacete, do tabefe. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Irmão, quem eram os reis da Pérsia? Babilônia já tinha caído. Babilônia já tinha caído. Quem eram os reis da Pérsia nesse momento? Era Dário e Ciro, que era o império medo-persa, que havia invadido Babilônia, matado Beltesazar, que era filho de Nabucodonosor, todos os seus comandantes, e tomou posse de Babilônia. Agora aqui você escuta dizendo: o príncipe da Pérsia me resistiu. Como é que o anjo desce lá no céu e no meio do caminho o príncipe da Pérsia não deixa ele passar? Se o príncipe da Pérsia, no sentido literal da palavra, era Dário e Ciro, estavam aonde? Na terra. Mas Gabriel está descendo do céu. Mas quando Gabriel desce, o príncipe da Pérsia, isso aí era a potestade, o demônio territorial que controlava as ações do governo da Pérsia, disse: tu não passa aqui não. A oração subiu, mas a resposta não desce. Ele disse: Miguel, meu filho, o caso aqui está sério, desce aí para me ajudar. Aí Miguel vem, escuta bem, verso 14: assim estou aqui agora para explicar-te, Gabriel dizendo para Daniel, o que acontecerá ao teu povo nos tempos futuros, pois a visão que tiveste se refere a dias ainda muito distantes. Ou seja, ele estava dizendo que a oração dele foi atendida, que Deus entendeu, que Deus estava respondendo, que a visão que tinha dado a ele nos versículos anteriores do capítulo 10, do verso 1 ao verso 10, fala da visão que ele teve. Que o que ele tinha visto não era para aquele momento, era para muitos dias, muitos anos da frente, que vai acontecer ainda. Não aconteceu, mas vai acontecer ainda, porque o livro de Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. É tanto que quem estuda Apocalipse tem que estudar Daniel para entender. Aí Gabriel está dizendo para ele, verso 15: quando ele me disse isso, prostei-me com o rosto em terra e fiquei mudo. Então alguém parecido com um ser humano tocou meus lábios, e eu abri a boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava de pé diante de mim: ó Senhor, estou aflito demais em virtude de tudo quanto vi acontecer. Estou a ponto de perder os sentidos por causa da visão que tive. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, ó meu Senhor? Minhas forças se desvaneceram e eu mal consigo respirar. O ser que se assemelhava a um homem tocou em mim outra vez imediatamente, e eu me senti fortalecido. Então ele me dirigiu a palavra dizendo: não temas, Deus te ama, filho do homem. Paz seja contigo, ser forte e tem bom ânimo. E quando ele falou comigo, recobrei as forças e respondi: ó meu Senhor, fala comigo, porquanto tu já me fortaleceste e me sinto bem. Ao que ele acrescentou: sabes por que eu vim a ti? Contudo agora terei que retornar para seguir pelejando contra o príncipe da Pérsia. Miguel ficou no cacete, disse: eu tenho que voltar, vou passar de novo, é o mesmo caminho, para continuar a peleja. Todavia, logo que eu sair, o príncipe da Grécia virá.
Olha, o reino não era da Média e da Pérsia, reino babilônico, reino Medo-Persa, e ele está dizendo, quando eu sair, quando isso aqui acabar, quando eu acabar de contar essa história para tu, o reino da Média e da Pérsia vai ser dominado pelo Império Grego-Macedônio. Quem entrou agora? Alexandre o Grande. O terceiro grande império. Verso 21. Antes, porém, eu te declararei o que está escrito no livro da verdade. E nessa batalha, ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe celeste de Israel. Ou seja, Gabriel desceu para trazer uma mensagem a um homem de carne e osso, mas no meio do caminho tinha uma potestade. Aí você vai dizer, pastor, que danado é potestade? Escuta aí o que é potestade. Potestades, significado detalhado, traduzido por exousia. Escuta bem, palavra grega para potestade, exousia. Significa influência delegada. Autoridade. Outra palavra que define, agora essa também no grego é dinameis, significa força e poder. Então Daniel, ele estava lidando com alguém que estava acima da sua cabeça. Ele não estava vendo, mas estava acontecendo. E ele só soube porque Gabriel chegou e contou para ele. E como foi que ele viu Gabriel, irmãos? Que a gente não consegue ver o anjo. Quando Deus abre os olhos espirituais, a gente vê. Glória a Deus. Gabriel apareceu a Maria e anunciou o nascimento de Jesus. Deus abriu os olhos para que eles vissem. Deus pode abrir aqui os olhos de vocês e vocês verem. Quantas pessoas já tiveram visões aqui? Várias. Várias pessoas já tiveram visões. Teve uma vez uma irmã que eu estava aqui, estava pregando, quando terminou a coisa assim, pastor, eu vim aqui com um negócio para lhe contar. O que foi? Quando o senhor estava pregando, eu vi o teto da igreja se abrindo. Eu não estava vendo nada disso, mas a irmã estava vendo. E eu vi uma água cristalina sendo derramada sobre sua cabeça. Eu não vi nada, mas ela viu. Outros já viram uma vez aqui, nós estávamos em um culto aqui de libertação, numa quinta-feira. Vi um anjo aqui com uma espada dourada na mão, desembainhada. E naquele dia foi tanta gente caindo aqui, cheio de capeta e expulsando. Eu não vi nada, mas o irmão viu. Quando Deus quer abrir os olhos, abre. Às vezes eu nem estou vendo, mas eu escuto, né? Eu não estou vendo nada, eu estou escutando. Como eu já contei a vocês aqui daquela experiência que eu tive quando era, faz muitos anos, né? Quando eu vinha da igreja, às vezes de 2, 3 horas da manhã, depois de discipular os irmãos da igreja, eu vinha pela rua e aquele barulho. E eu parava no meio do caminho dizendo, meu Deus, tem um ladrão me seguindo. Alguém está me seguindo, esperando a oportunidade. Quando eu entrar em casa, ele vai entrar junto comigo para roubar lá. E eu parava de escutar os passos. Até que um dia, papai disse, aquele barulho que tu escuta, dos pés te seguindo, são os meus anjos que estão à tua volta. Agora interessante, depois que ele falou, nunca mais ouvi. Nunca mais ouvi. Agora eu quero ver, quero só escutar, eu quero ver também. Para isso Deus tem que preparar o corpo, porque a descarga é grande. Então, irmãos, a gente vê que além desta vida física, que a gente acha que é a vida real, mas que não é, isso é a vida da criação. Não foi Deus que criou todas as coisas? Então isso aqui é a vida da criação. Porque a verdadeira vida é do outro lado. É a vida que não
passa. É a vida que não cessa, é a vida eterna. Por isso que a Bíblia nos ensina que na volta de Jesus, nós teremos o nosso corpo transformado para viver do outro lado. Porque este corpo aqui é o corpo criado do pó da terra. Não aguenta, não suporta a glória do outro lado. Por isso que na volta de Jesus, o nosso corpo será transformado em um corpo glorificado, onde a palavra de Deus diz que os que foram mortos ressuscitarão e os que estiverem vivos serão arrebatados e todos seremos transformados. E que corpo? E a Bíblia diz que o nosso corpo será semelhante ao de Jesus após a sua ressurreição. Nenhuma religião, irmãos, do mundo, nenhum líder religioso de qualquer outra religião está lá escrito, ele ressuscitou. Não tem. Buda morreu dizendo, estou em busca do caminho. E morreu sem encontrar o caminho. Allan Kardec morreu, não encontrou o caminho. E tantas outras religiões, seus líderes morreram, acabou. Mas Jesus não, ele morreu e ressuscitou e está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Por isso, enquanto temos a oportunidade, devemos buscar viver a vida de Deus, a vida do outro lado. A vida eterna, irmãos, não vai começar na volta de Jesus. A vida eterna já começou quando você entregou-se para Cristo. Quando você entregou sua vida a Jesus. Você já recebeu todas as bênçãos espirituais conquistadas por Jesus nas regiões celestiais. O que é que o diabo luta contra você? Para você desistir. Para você parar. Para você desanimar. Para você dizer, eu não quero mais ser crente. Porque tanta coisa que acontece para eu não ir para a igreja, para eu não ler a Bíblia, para eu não orar, para eu não obedecer. Tudo acontece. Olha, a Bíblia dá sono, dá dor de cabeça, os olhos ficam pesados, a mente fica cansada, o corpo fica desgastado. Eu não sei vocês, comigo é assim. É um cansaço que vem, que ninguém sabe de onde é que vem. Dá sono. Diz assim, eu não consigo ler a Bíblia, eu fico lá, irmão. Eu acho que vou ter que comprar um aparelhozinho para ficar com o olho aberto aí. Para você ler, para você não aprender. É o livro, é o único livro que quando você vai ler, o dono está perto. O autor está perto. É o único que o Espírito Santo está lá. Ó, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui. Vai ensinando, vai revelando, vai descortinando o entendimento. Porque esse livro é o livro santo. E nós só podemos absorver ele através do autor, o Espírito Santo. Vai abrir o nosso entendimento para a gente compreender. Porque isso que a gente acabou de falar aqui, uma pessoa natural, isso é coisa de doido, irmão, é para doido mesmo. Porque o homem natural não compreende as coisas espirituais, porque lhe parecem loucura. 2:14 de 1 Coríntios, verso 15. Mas o que é espiritual discerne tudo, e de ninguém é discernido. Espiritual. Então, para a gente se definir, encerrar nesta noite, dentro do contexto que o apóstolo Paulo estava falando, somente o supremo poder de Cristo, que venceu todas as forças na cruz, pode nos dar a vitória plena e eterna.
sobre o pecado, sobre a morte e sobre Satanás. Somente Ele, não tem outro. Glória a Jesus. Por isso o apóstolo Pedro diz em Atos capítulo 4, verso 12: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Amém? Amém. Para nós encerrarmos nessa noite, em nome de Jesus, vamos ler o último texto sagrado, Colossenses, dois, 13 a 15. Colossenses 2, 13 a 15, diz assim: e a vós outros, que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos pecados. Escuta bem. E cancelou a escrita de quê? De dívida. Que você, que nós devíamos, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu completamente, pregando-a na cruz e despojando as autoridades e poderes malignos. Fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles da cruz. Você pensa que Jesus lá, pendurado na cruz, ensanguentado, nu, humilhado, todo cortado, chicoteado, alguém passava e dizia: perdeu. Mas no reino espiritual, olha o que estava acontecendo. E Jesus estava tirando toda a autoridade, todo o poder das entidades demoníacas que estava sobre quem? Sobre nós. Ele removeu. Porque na cruz ele matou o pecado. Ele tirou o poder do pecado. Ele rasgou aquilo que estava escrito contra nós. E trouxe vergonha a eles. Como se estivesse dizendo: eles são pequenos e são fracos, mas tu não tem poder mais sobre eles, porque eu paguei a dívida deles. Por isso que você pode glorificar ao Deus vivo e único. Jesus, aleluia. Satanás luta contra você, para que você pare, para que você desista, para que você não vá em frente. Sabe por quê? Porque sobre tua vida há uma coroa de vida eterna, de salvação, de glória. Amém? Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando. E se Deus assim nos permitir, no próximo domingo a gente continua com esse assunto que só foi o primeiro tópico. Glória. Ainda temos 5 tópicos para falar. Aleluia. Amém, amados? Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando. Amados irmãos,